Estamos aqui para mais um vídeo de matemática do Enem e hoje vamos falar novamente de geometria analítica. Vamos lá? Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse o dobro da distância desse bombeiro até o foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Bem, a situação colocada nos permite fazer uma representação simples, né? Nós temos dois pontos, dois focos de incêndio, ponto A e ponto B, em que a distância entre eles é de 30 metros. Essa é a única informação numérica que temos no problema. E tem uma informação com relação ao posicionamento do bombeiro em relação a esses focos, né? Qualquer bombeiro deve estar a uma distância o dobro em relação a A do que em relação a B, por conta da intensidade do calor do fogo no ponto A em relação ao ponto B. Então, sei lá, vamos considerar aqui uma posição qualquer aqui, um ponto P de coordenadas x e y, nós vamos ter a posição de um bombeiro qualquer. Por que eu estou colocando a posição P no x e y qualquer? Porque eu vou tentar localizar essa situação toda em cima de um plano cartesiano. Então, imagine que nós coloquemos a orientação do nosso eixo aqui do plano cartesiano, exatamente nosso eixo x, passando por sobre os pontos A e B. O nosso eixo y, nós podemos colocar em qualquer posição, mas eu vou orientar aqui, exatamente sobre o ponto A. Por quê? Porque numa escolha dessa, a gente tem que o ponto A, na verdade, tem coordenadas 0, 0, e o ponto B tem coordenadas 30 em x e 0 em y. Os pontos sobre o eixo x só tem coordenada x. E o A estaria exatamente na origem. E aí, a condição colocada do problema é exatamente que, do ponto P ao ponto A, essa distância de P a A deve ser o dobro dessa distância de P a B. Não sei se esse meu desenho está muito coerente, mas essa condição de distância de ponto a ponto nos dá a ideia do cálculo da distância entre pontos na geometria analítica. E tendo as coordenadas, já é possível que a gente execute esse comando de distâncias, né? Então, vamos tentar aplicar aqui exatamente esse conceito da distância entre pontos lá da geometria analítica. O exercício está dizendo, então, que a distância do ponto P ao ponto A, de PA, deve ser igual a 2 vezes a distância desse ponto P até o ponto B. E aí vamos substituir pela fórmula. A distância entre dois pontos na geometria analítica é a raiz quadrada de ΔX quadrado mais ΔY quadrado. No caso, entre P e A, o ponto P é XY e o A é 0, 0. Então, o ΔX vai ser x menos 0, que é x, só que é o ΔX ao quadrado. E o ΔY de P para A é y menos 0, que vai dar simplesmente o y ao quadrado. Isso tem que ser 2 vezes a distância de P a B. Agora, de P a B, é o ΔX de P com B, que é x menos 30, a diferença entre as coordenadas x menos 30 ao quadrado. E o ΔY é y menos 0, fica só y ao quadrado. De tal forma que, para eliminarmos agora a raiz quadrada, a gente eleva ao quadrado ambos os lados. Lembrando que são o lado inteiro, né? Então, esse 2 também tem que entrar na potência ali ao quadrado. E aí, a raiz quadrada ao quadrado vai simplesmente se eliminar, ficamos com x quadrado mais y quadrado no primeiro membro. O segundo membro vai ficar 4 vezes toda essa raiz elevada ao quadrado, vai ficar o x menos 30 ao quadrado, que nós deveríamos ter colocado vamos colocar um colchete aqui que fica melhor. Porque nós vamos ter o x menos 30 ao quadrado, mais o y ao quadrado. E tudo isso aqui está multiplicado por 4. Então, desenvolvendo aqui, nós vamos ter desenvolvimento do produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, mais o y quadrado. E tudo isso multiplicado por 4. Então, isso agora distribuindo o 4, fica 4x quadrado menos 240x
mais 4 vezes 9, 36, 3.600, mais 4y². E agora nós vamos organizar essa equação. O x² no primeiro membro, com 4x², que vai passar o primeiro membro como menos 4x², ficaria menos 3x². Acho que eu vou organizar isso no segundo membro, fica mais fácil. Espera lá. Fica mais simples. Se passarmos tudo para o segundo membro, o x² vai subtrair, vai ficar 3x². Aí já agrupando aqui com o 240x, mais o 13.600. E o y² também passa para o segundo membro, subtrai de 4, vai ficar 3y². E tudo isso igualado a zero, então, porque nós passamos todos os termos do primeiro membro para o segundo. Essa equação toda pode ser simplificada, dividida por 3, para facilitar. Nós ficaríamos com x² menos 80x, 3 vezes 8, 24, dividindo por 3, mais aqui 1.200, mais y² igual a zero. Isso que está aqui colocado é uma equação que tem o x² e o y². Isso nos dá a ideia de uma equação, ou de uma elipse, ou de uma circunferência. Nós precisamos tentar reescrevê-la na sua forma reduzida para enxergar que relação que é essa, que equação é essa. Então, no caso aqui, se nós pegarmos esses termos que estão em x, e tentarmos completar o quadrado, fazendo aqui na parte, a gente tem x² menos 80x. Para completar o quadrado, eu divido esse segundo termo por 2, dá 40, e elevo 40 ao quadrado. Daria 1.600. Então, eu precisaria somar aqui mais 1.600. Só que nós temos só mais 1.200. Então, é preciso somar mais 400 unidades nesses dois termos, nesses três termos, na verdade, para que eu tenha isso como um quadrado perfeito. Para que isso seja o quadrado perfeito, eu completo, só que aí, tudo que é feito no primeiro membro precisa ser feito no segundo. Então, nós temos que somar também mais 400 unidades no segundo membro, para não dar o desequilíbrio da equação. E aí, sim, todos esses três termos compõem um trinômio quadrado perfeito, que fatorando vai dar x menos 40 ao quadrado. O y² está sozinho, isso aqui igual a 400. No caso, então, depois de simplificado, nós chegamos na equação reduzida de uma circunferência. Nós temos o centro de coordenadas 40 e 0, a coordenada x aqui é 40 e no y é 0, e o raio, essa parte da expressão é o raio ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência é de 20 metros, no caso, porque nós estamos trabalhando em metros aqui. Então, se nós quisermos localizar esse centro dessa circunferência, aqui nesse plano cartesiano colocado, ele seria, aqui nós temos o ponto B na coordenada 30, então na coordenada 40 estaria o centro, 40, 0, e essa é uma circunferência de raio 20. Então, se nós formos desenhar nessa distância 10, nós teríamos uma circunferência mais ou menos isso aqui. Meu centro aqui ficou meio torto, né? O ponto P deveria estar passando, né? Mas a gente lembra que nós colocamos aquele ponto P inicialmente numa posição sem sabermos qual era exatamente a posição dele, né? Na verdade, aquele ponto P tem que se deslocar. Tentando dar uma corrigida aqui, então. O ponto P teria que estar, por exemplo, sobre a circunferência. Na verdade, a gente descobre, então, que o lugar geométrico de todos os possíveis pontos dos bombeiros é sobre essa circunferência, de centro 40, 0 e raio 20. É isso que nos leva ao desenvolvimento daquela equação, da condição colocada das distâncias, a gente chegou no equacionamento de uma circunferência, isso significa o lugar geométrico daquele ponto P, de onde ele poderia estar localizado, que era a possível posição do bombeiro. Se o bombeiro pode estar, então, em qualquer posição de uma circunferência, assim denominada, assim definida, a pergunta do problema é a maior distância em metros, porque nós já estamos todos em unidade de metro, entre dois bombeiros. A maior distância entre dois pontos de uma circunferência, já que os bombeiros têm que estar sobre a circunferência, é exatamente o tamanho de um diâmetro.
Então, eu tenho que supor que se o bombeiro P estiver nessa situação, o outro bombeiro, na posição mais distante possível, ele tem que estar diametralmente oposto a ele. Por exemplo, uma posição P' aqui, que também atenderia a condição de estar o dobro da distância, porque todo ponto que tiver sobre essa circunferência atende à condição inicial de estar o dobro da distância em relação a A do que em relação a B. Então, essa distância maior possível é exatamente a distância de um diâmetro dessa circunferência. Como o nosso raio é de 20, o nosso diâmetro é de 40, e essa vai ser a maior distância possível entre dois bombeiros nessa situação, ok? É uma questão, inicialmente, quando se lê, talvez você não pense que vai ser resolvida por geometria analítica, mas a palavra que talvez desse a dica de que cairia nisso é a questão da distância entre pontos. E aí você arrisca, né, construir o seu plano cartesiano, você tem que denominar os pontos, colocar as coordenadas desses pontos, e aí talvez você tenha, eu digo sempre assim, eu acho que os exercícios mais difíceis são aqueles em que você tem que construir alguma coisa, que você tem que se aventurar a construir algo no exercício, porque é quando a gente às vezes tem receio, mas a gente não pode ter esse receio, exatamente pensar numa estratégia e tentar executá-la até o fim, para chegar lá com sucesso, ok? Um abraço, acompanhe nossos vídeos todos os dias da semana. Segue a gente lá no YouTube para você receber todos os dias. Ative o sininho e vamos juntos. Um abraço, até mais.